Isaías 9, verso 1 e Mateus 4,15 chamam a região onde ficava Nazaré de Galileia dos gentios. E o termo para gentil significa não-judeu, estrangeiro ou pagão de religiões politeístas. Muitos estrangeiros já tinham se fixado lá desde a época das invasões assírias. Entretanto, a origem dos galileus adeptos do judaísmo remonta à migração de judeus na época dos macabeus, que colonizaram a região. Nesta época, ancestrais de José e Maria devem ter migrado para a região. Achados arqueológicos confirmam a ascendência judaica. É fácil distinguir um assentamento arqueológico judeu dos demais povos. A dieta local não continha nada proibido em Levíticos 11. E num assentamento arqueológico judeu, você nunca achará um osso de porco, porque entre os alimentos proibidos na lei de Moisés está o porco. Na região do Mar da Galileia, centros judaicos como Cafarnaum e Magdala vizinhavam com cidades romanizadas como Tiberíades e Séforis, onde o paganismo reinava. Outro exemplo são as cidades fortemente helenizadas, conhecidas como Decápolis, perto do Mar da Galileia, como a famosa Gerasa, onde Jesus exorcizou demônios que entraram em porcos que se lançaram ao mar. Muitos dos judeus que viviam nestes lugares já estavam entregues ao paganismo, e a evidência está no fato de conter porcos na história. Do ponto de vista judaico, é como se os judeus vivendo nesta cidade tivessem perdido sua cultura e fé e se tornado pagãos. Muitos chegaram a participar da idolatria e não por acaso o endemoniado, tido como mais assustador e perigoso, é retratado pelos evangelistas neste local, já que para os judeus o culto aos ídolos de outros deuses era considerado por eles como adoração aos demônios. E uma pessoa que servia tais rituais estaria sob o poder de demônios, em alguns casos perdendo os sentidos e vivendo totalmente possuídos e aprisionados como os que foram libertos por Jesus. Como criança, Jesus cresceu numa conservadora comunidade judaica de um vilarejo onde a sinagoga era a instituição mais relevante. Mas isso não quer dizer que, como criança, o pequeno Jesus não cresceu conhecendo a diversidade religiosa e cultural da Galileia. Outro aspecto desta variedade é que o pequeno Jesus cresceu reconhecendo o preconceito e as rivalidades étnicas e geográficas dentro do seu próprio povo. A Galileia era a mais participante das províncias nas revoltas armadas contra Roma, enquanto a Judéia era mais conformada com o domínio estrangeiro. Politicamente, os galileus estavam debaixo do reinado de Herodes Antipas e olhavam com desdém para a Judéia governada por um estrangeiro de nacionalidade romana. Enquanto na Judéia, o prefeito romano dialogava com o Sinédrio e estes dificilmente aceitavam como membros os galileus, que eles consideravam fracos espiritualmente e intelectualmente. Por conseguinte, a Galileia tinha uma cultura à parte de Jerusalém, sendo considerados como caipiras, inclusive de um sotaque diferente da capital judaica. A maior parte das pessoas nos dias de Jesus trabalhava no campo, em especial na Galileia, que era a região mais fértil do país. Jesus cresceu vendo agricultores ao redor de si e, na época da colheita, no intenso do trabalho, frequentemente toda uma comunidade do tamanho de Nazaré se unia para esgotar o trabalho. Sem dúvida, o jovem Jesus ajudou nas colheitas. Não é à toa que boa parte das histórias, símbolos e parábolas de Jesus invocam este estilo de vida, tratando sobre as sementes, o semeador, a ceifa, o joio, o trigo, o grão de mostarda e a vidima. Com geografia acidentada e clima hostil das terras bíblicas, apenas 15% do que se plantava voltava para o agricultor numa boa safra. Além disso, vez ou outra a seca provocava fomes, o que tornava a atividade imprevisível e arriscada. Os produtos típicos eram principalmente o trigo, cevada, figos, uvas, romãs, tâmaras e azeitonas.
Essa vida simples e dura era muito ocupada com afazeres do campo. Tudo isso estava em contraste com a vida na cidade, sempre famosa pelos jogos. Herodes o Grande havia construído em Cesareia Marítima um teatro que chegou a receber 15.000 pessoas e havia também um hipódromo para corridas de cavalo e todos os vícios que circundavam este esporte e suas apresentações. Os judeus não tinham nada igual a isso, o que podia ser muito atrativo para os jovens. E sem as restrições da conservadora e restritiva religião judaica que proibia o sexo fora do casamento, tinha uma dieta muito específica e nunca participava dos jogos e teatros, porque sempre estes eram dedicados aos deuses. Quando Jesus era menino, sem dúvida deve ter visto muitos jovens cansados da vida no campo, que abandonaram suas raízes em busca de uma vida com diversões na cidade, tal como ele criaria mais tarde a parábola do filho pródigo, um jovem que pede sua herança ao seu pai e gasta tudo de forma dissoluta até passar necessidade e se tornar cuidador de porcos, o ofício mais desprezível do ponto de vista de um judeu. Havia pouca opção de pastagens e os caprinos e ovinos eram os rebanhos mais criados pelos judeus. Jesus também se descreveu como o bom pastor, pois sua infância deve ter visto muitos deles. De fato, Israel havia nascido de um povo nômade de hábitos pastoris, mas depois de séculos este ofício estava desacreditado e muito mal visto nos escritos de uma época já sedentária, havendo bons e maus pastores, como o próprio Jesus diferenciou. Fora a vida do campo, ainda havia comerciantes, artesãos e, é claro, servos de pessoas ricas, inclusive escravos. Os pescadores eram muito comuns, em especial no lago da Galileia, chamado de mar pelo grande tamanho que tem, embora seja de água doce. A pesca no mar Mediterrâneo era pouca e eles o chamavam de o Grande Mar. A pesca era feita principalmente com redes semelhantes a tarrafas. O tipo mais comum das quase 24 espécies de peixes do mar da Galileia era a tilápia, que se adapta bem a quase qualquer lugar e foi levada para muitos lugares do mundo. Em lugares como Magdala, o peixe era conservado com sal e exportado para o interior como um artigo muito importante do cardápio comum. A família comum só comeria carne vermelha umas 3 vezes por ano em festas. Para nossa surpresa, carnes eram temperadas com mel e ervas. A vida nos dias de Jesus consumia muitos alimentos vegetais crus e principalmente o pão, feito de trigo ou cevada. A produção do pão iniciava na colheita, separando o joio do trigo, já que são plantas semelhantes, mas o primeiro é uma erva daninha. Eles eram separados numa eira, onde se triturava as espigas, passando uma prancha de madeira puxada por animais, depois jogados ao vento para separar a palha, peneirados e finalmente moídos através de pedras de mó, que giravam uma sobre a outra, transformando tudo em farinha. A seguir era produzida a massa quando se trazia o fermento retirado da massa da formada anterior, chamado de levedura. O fermento fora descoberto séculos antes no Egito, quando o fermento silvestre caiu acidentalmente numa formada de pães. Desta forma, o fermento estava associado a coisas do Egito que alteravam o alimento espiritual simbolizado pelo pão. Festa que comemorava a saída de Israel do Egito, deveriam ser sem fermento, pois o fermento estava representando o pecado. O fermento tornou-se um símbolo do pecado introduzido de maneira invisível para reler as Escrituras, favorecendo uma maneira pecadora de viver disfarçado em religiosidade. Por isso, Jesus alertou para o fermento dos fariseus. Neste universo de símbolos do cotidiano, o pequeno Jesus, como qualquer criança, aprendeu que Deus dava o pão de cada dia. E este seria um dos temas da chamada oração do Pai Nosso, pedindo sustento para cada dia. Entre os judeus, um dia de trabalho comum iniciaria bem cedo. Enquanto o pai saía para o trabalho, as crianças, como Jesus, ficariam em casa com a mãe.
ou iriam para a escola entre os 6 e 12 anos. Pouco sabemos sobre estas escolas, talvez estivessem relacionadas às sinagogas, e é bem possível que muitas crianças fossem educadas pelas próprias mães, e esse parece ter sido o caso de Jesus. O tipo de religião dos judeus os obrigava a saber ler e escrever. O judaísmo é uma religião fundamentada num conjunto de livros, onde faz parte do culto participar na leitura destes livros e memorizar o seu conteúdo. Numa época quando havia pouca competição na mente das pessoas, os judeus eram capazes de falar de memória grandes trechos da lei e dos profetas. Flávio Joséfo, historiador judeu que viveu no primeiro século, orgulhosamente escreveu que, acima de tudo, podemos nos orgulhar da educação de nossos filhos, pois esta encontra-se entre os aspectos essenciais da vida na observação de nossas leis e práticas piedosas, baseadas, sobretudo, naquilo que temos recebido. Se de fato Joséfo estava certo, a média da alfabetização judaica era muito maior do que a romana, e se estivesse mentindo, como vivia entre os romanos, seria rapidamente desmentido. Além disso, muitos judeus aprenderam facilmente o uso do grego comum. Em nosso grande país, os brasileiros, em geral, falam apenas o seu próprio idioma. Na Judéia e Galileia de 2000 anos atrás, havia um corredor de povos de 3 continentes e, com isso, as pessoas aprendiam de maneira informal muitos idiomas diferentes. Basta ver que os discípulos de Jesus eram judeus simples, galileus, mas escreveram em grego. Enquanto isso, no dia do trabalhador comum, o pai comeria sua primeira refeição entre 10 e 12 horas. A refeição matutina era mais leve, normalmente com peixe, pão, queijo ou coalhada, frutas frescas e grãos torrados. Ao voltar para casa, no pôr do sol, tomaria a segunda refeição com sua família. Em geral, neste momento, havia alimento quente, como uma sopa de lentilhas e pão à vontade. Tudo era servido num único prato, no qual todos participavam, muitas vezes molhando o pão e usando como colher. Já existiam colheres e facas, mas o garfo veio só na Idade Média. Mas o menino Jesus cresceu num mundo com regras de etiqueta incomuns aos nossos olhos modernos. A primeira delas é que todos na frente uns dos outros deveriam lavar as mãos e também os pés antes de comer. É claro que isso fazia sentido, pois muitas vezes eles comiam sentados no chão, outras vezes, dependendo do nível social, no triclinium, que os romanos popularizaram e se comia reclinado sobre ele. Com isso, a preocupação com a higiene foi se confundindo com o conceito de puro e impuro para os rituais religiosos. Com o tempo, somaram-se tradições religiosas que incluíam desde atos cerimoniais que definiam a posição dos dedos e a maneira como a água seria derramada nas mãos para o correto lavar, e, diferente deste rigor, a pessoa estaria impura cerimonialmente. Também se lavava as mãos ao final da ceia para estar puro ritualmente. Muito disso, ou quase tudo, não passava de tradições inventadas que nem sequer estavam na Bíblia, e quando adulto, foi a tudo isso que Jesus combateu e foi criticado, porque seus discípulos, sob sua instrução, não usavam destas tradições ao lavar as mãos. Não é que Jesus fosse relaxado, mas estava combatendo costumes absurdos e argumentando que o problema do homem não eram os gestos que faziam ao lavar as mãos e que isso não é pecado em si, mas o pecado vem do coração e não entra pela boca. O assunto é lavar as mãos cerimonial. Jesus nunca liberou o consumo de qualquer carne imunda, o que nem de perto era o assunto em Mateus 15 ou Marcos 7. Entretanto, é importante separar as tradições inventadas pelos mestres dos dias de Jesus e observar os mandamentos dados por Deus. Jesus disse em Mateus 5 que veio para cumprir a lei de Moisés. E Lucas 4,16 diz que Jesus foi criado em Nazaré e era seu costume ir aos sábados na sinagoga.
O menino Jesus, como qualquer judeu, cresceu vendo toda semana seus pais, na sexta-feira, chamada de Dia da Preparação, limparem a casa, prepararem alimento especial e, ao anoitecer da sexta, desfrutavam uma ceia especial celebrando a chegada das horas sagradas do Shabat, que ia do anoitecer de sexta até o anoitecer de sábado. O Shabat era o nome dado ao sábado, dia determinado no quarto mandamento como memorial de que Deus criou todas as coisas e, ao sétimo, ordenou que todos descansassem. Jesus não era menos judeu do que qualquer judeu, mas seu judaísmo estava atrelado à Torá e não às tradições dos mestres, que sobrecarregaram o sábado com proibições nunca dadas por Deus. Ao longo da vida adulta de Jesus, veremos vários episódios sobre Jesus discutindo com os mestres da lei sobre como guardar o sábado. Mas a discussão é sempre sobre como guardar o sábado e nunca sobre se deve ou não guardar o sábado. Lucas testemunha que, mesmo depois da morte de Jesus, suas mais fiéis seguidoras continuaram a prática que era comum entre os discípulos de Jesus. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Lucas 23, 56. Atos 18 relata como Paulo, já cristão, trabalhava toda semana e no sábado discorria na sinagoga, pregando para judeus que guardavam o sábado, e o texto menciona que pregava também para os gregos, que, aliás, não guardavam o sábado. Jesus trabalhou no sábado, fazendo o único trabalho que era realmente permitido para este dia, pregando e aliviando o sofrimento dos doentes e pobres. Aliás, o pequeno Jesus foi uma criança pobre e cresceu vendo as desigualdades. A parábola do rico e Lázaro, por exemplo, contada por Jesus quando adulto, relatada em Lucas 16, demonstra como havia pessoas vivendo em conforto e, ao mesmo tempo, diante de sua porta, outros como miseráveis. Na base da pirâmide social da época de Jesus, teríamos os marginalizados, onde estavam os leprosos, os mendigos portadores de necessidades especiais, as viúvas sem amparo e as prostitutas como as mais desprezadas destes. A seguir estavam os escravos que caíram nesta condição devido às dívidas. No passado, um israelita podia vender-se como escravo para evitar mendigar, mas deveria ser libertado ao 7º ano, e a cada 50 anos perdoavam-se dívidas e a terra voltava à família original. Mas no mundo da época de Jesus, nada disso era praticado e Roma era uma sociedade que explorava os escravos que podiam ser vítimas da guerra ou da miséria. Em sequência de ascendência social, vinham os pobres de renda baixa com pequenos agricultores, trabalhadores diaristas, pescadores, servidores que trabalhavam para os barqueiros. Depois teríamos os pobres de classe mediana, com salários que mantinham o sustento minimamente digno, onde estariam os comerciantes, os artesãos, os construtores, como os carpinteiros igual a José, e os donos de barcos de pesca, como o pai de Tiago e João. A vida com alguma comodidade financeira começava a partir da classe dos funcionários do poder político, oficiais do governo ou de homens ricos, como os publicanos e escribas, que eram considerados traidores da nação por trabalhar para o governo estrangeiro. Pouquíssimos donos das terras produtivas eram fazendeiros ricos, em geral grandes latifundiários, e acima destes estavam os sacerdotes, que há muito tempo eram indicados pelo governo romano fora daquela linhagem araônica, e ainda os membros do Sinédrio e mestres da lei, que serviam de ponte entre os judeus e o governo, enriquecidos pelos impostos do templo e do mercado religioso que girava ao redor dele. As roupas eram variadas e acompanhavam a condição social. Os romanos nobres, como senadores, usavam sua característica toga com borda púrpura. A roupa ia ficando mais simples até o judeu comum, que tinha no máximo 2 ou 3 peças de roupa, em geral compostas de 2 peças, sendo a túnica, que os homens
que no caso dos homens ia até os joelhos, das mulheres até os tornozelos, exceto no caso dos homens nobres, que usavam vestes talares, que significa que iam até o talão do pé. E a outra peça, que era a capa ou talit, usada para cobrir os mais diferentes momentos. Não havia roupa de dormir, as pessoas dormiam prontas da maneira como sairiam e às vezes até se cobriam com a capa quando estavam dormindo ao relento. As mulheres usavam véus e os homens tinham gorros para proteger a cabeça. Entretanto, lavar roupa num país com água racionada era um grande desafio e o uso de perfumes era muito valorizado. Desencardir a roupa, mesmo que lavadas, nunca tinham a brancura original. Por isso, roupas brancas na Bíblia são um símbolo tão poderoso da justiça de Deus. O jovem Jesus aprendeu vendo as pessoas inutilmente tentarem lavar suas roupas e branquearem como original, que pelo melhor que fizessem, a justiça dos homens seria desta mesma forma inútil. A justiça dos homens é sempre insuficiente para limpar os seus pecados. Só a justiça de Deus pode prover vestes espirituais realmente limpas. Foram estas cenas do dia a dia que produziram no menino Jesus as ideias de como ilustrar os seus ensinamentos. Nas colinas da Galileia, enquanto criança, a escola de Jesus foi a natureza, o campo, os animais, as plantas, e destes Jesus tirou lições para a vida dos homens. A chuva serve as montanhas, que serve os riachos com água, e estes servem o mar, e o mar serve as nuvens, que devolve toda a água. As plantas servem os animais, que servem por sua vez as plantas, espalhando as suas sementes, e até a triste morte serve o solo. Assim a lei da natureza é o serviço. Seus ensinos estavam repletos dos elementos da natureza como os lírios, as aves, o clima, o campo e pequenos animais da natureza. Tudo existe para servir. E este foi o centro da vida de Jesus. O sábado existia para servir o homem. A religião existia para servir. A lei existia para servir. Vivendo numa comunidade pequena, o menino Jesus aprendeu a importância de todas as pessoas servirem umas às outras. A criança servida pelo adulto servirá o idoso, quando o adulto que o criou chegar ao poente de sua vida. O grande princípio da vida de Jesus foi servir e por isso gastou muito tempo curando pessoas. A providência do Pai Celestial proveu o necessário para moldar o caráter do menino Jesus e o preparou para ouvir e falar, especialmente aos pobres. Sua mente foi educada no interior, longe da agitação das maiores cidades, contemplando as impressionantes lições da natureza e envolvido no trabalho doméstico. As tarefas comuns do dia a dia, bem feitas, o amor dos pais, as rotinas comuns que uma criança precisa ter, brincadeiras sadias, tendo contato com a natureza, aprendendo o amor de Deus, é tudo o que é necessário para produzir pessoas extraordinárias.